Tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade ao estudo do Srimad Bhagavatam. Marcado. Ontem foi o verso 13, né? Hoje é o 14 aqui. Então, Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 1. Hoje o verso número 14, o capítulo intitulado Os Manos, os Administradores do Universo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vou ler o verso sozinho. Athagre rishaya karmam ihante karma hetave ihamano hi purushaha prayoniham prapadyate. Então, palavra por palavra. Atha, portanto, agre no começo, rishayaha, todos os rishis, ou santos eruditos. Karmani, atividades fruitivas, e hante, executam a karma, ficar livre do resultado fruitivo, retave, com o propósito de, e ramanaha, ocupando nessas atividades, ri, na verdade, purushaha, uma pessoa, prayaha, quase sempre, aniham, livra-se do karma, prapadyate, consegue. Então, tradução, significado.
dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Para dar aqui um significado bem longo. Então a tradução é a seguinte: portanto, a fim de capacitar as pessoas para alcançarem a etapa de atividades que não são estigmatizadas pelos resultados fruitivos, grandes santos, primeiramente, ocupam-nas em atividades fruitivas, pois, a menos que alguém comece a realizar as atividades recomendadas nos Shastras, não poderá alcançar a fase de liberação na qual as atividades não produzem reações. Então vamos ao significado. No Bhagavad Gita 3.9, o Senhor Krishna aconselha que Jagyata Karma Nonyatra Lokojam Karma Bandhanaha deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho prenderá a pessoa a este mundo material. De uma maneira geral, todos se sentem atraídos a trabalhar arduamente para tornarem-se felizes nesse mundo material. Porém, embora no mundo inteiro várias atividades sejam exercidas na tentativa de se obter felicidade, essas atividades fruitivas criam apenas problemas. Portanto, aconselha-se que as pessoas ativas ocupem-se em atividades da consciência de Krishna, que são chamadas de Jagya, porque então elas aos poucos chegarão à plataforma de serviço devocional. Jagya significa Senhor Vishnu, o Jagya Purusha, o desfrutador de todos os sacrifícios. Bhaktaram Jagya Tapasam Sarvaloka Maheshvaram. A suprema personalidade de Deus é o verdadeiro desfrutador e, portanto, se passarmos a executar nossas atividades para satisfazê-lo, pouco a pouco deixaremos de sentir gosto por atividades materiais. Sutta Goswami declarou à grande assembleia de sábios de Naimisharanya: Atapumbhi Dvija Shrestha Varnashrama Vibhagashaha Swanustithasya Dharmasya Samsiddhim Haritoshana. Ou melhor, entre os duas vezes nascidos, conclui-se que a perfeição máxima que alguém pode atingir através do processo de executar os seus deveres prescritos, Dharma, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, consiste em satisfazer o Senhor Hari. Bhagavatam 1, 2, 13. Com base nos princípios védicos, todos devem agir conforme a sua classificação como Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha ou Sannyasi. Todos devem progredir rumo à perfeição, agindo de maneira tal que Krishna fique satisfeito. Samsiddhim Hari Toshana. Ninguém pode satisfazer a Krishna com mera indolência. E, se alguém quer realmente satisfazer a suprema personalidade de Deus, tem que agir de acordo com as orientações do mestre espiritual. Só então, pouco a pouco, ele alcançará a fase do serviço devocional puro, como se confirma no Srimad Bhagavatam 1.5.12. Naishkarmyam apyachuta bhava vardita nashobhate jnanam malam niranjanam. O conhecimento da autorrealização, muito embora livre de toda a afinidade material, não cai muito bem se, através dele, não se obtém uma concepção a respeito do infalível Deus. Os Gyanis recomendam que, nada fazendo, mas simplesmente meditando e pensando no Brahman, a pessoa adote Naishkarmya. No entanto, isto é impossível para quem não compreendeu o Parabrahman Krishna. Se não houver consciência de Krishna,
toda classe de atividade, seja ela filantrópica, política ou social, simplesmente causa cativeiro ao trabalho material, karma bandhana. Enquanto alguém estiver enredado em karma bandhana, terá de aceitar diferentes classes de corpos que deitam a perder a vantagem concedida através da forma humana. Portanto, o Bhagavad Gita 6.3 recomenda Karma Yoga. Aruruksho munejo gam karma karanam uchate yoga rudhasya tasyaiva chama karana uchate. Afirma-se que quem é neófito do sistema de yoga recorre ao trabalho, mas quem já atingiu a yoga atua através da cessação de todas as atividades materiais. Todavia, Karmendriyani samyamya yayaste manasai smaram indriyartam vimudhatma mityacharasa uchate. Aquele que restringe os sentidos e os órgãos ativos, mas cuja mente deleita-se nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e deve ser considerado um farsante. Bhagavad Gita 3.6. Quem quer se tornar plenamente consciente de Krishna deve agir com muita seriedade para Krishna e não ficar apenas sentado tentando imitar personalidades tão grandes como Haridas Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur condenava essa imitação. Ele dizia: Dustamana tumikishera Vaishnava prastitara tare nirjanera ghare tavahari nama kevala kaitava. Minha querida mente, que classe de devoto és? Em troca de simples adoração barata, sentaste num lugar solitário e fazes de conta que estás cantando o Mahamantra Hare Krishna, mas tudo isso é uma farsa. Recentemente, em Mayapur, um devoto africano quis imitar Haridas Thakur, porém, após 15 dias, ficou inquieto e foi embora. Não tentes inopinadamente imitar Haridas Thakur. Ocupa-te em atividades conscientes de Krishna e, pouco a pouco, chegarás à fase de liberação. Mukti Hitwanyatha Rupam Swarupena Vyavastiti. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantika. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhu Vyayeva Cha Patitanam Papanabhyo Vaishnavibhyo. Então eu vou repetir o verso. Portanto, a fim de capacitar as pessoas para alcançarem a etapa de atividades que não são estigmatizadas pelos resultados fruitivos. Grandes santos, primeiramente, ocupam-nas em atividades fruitivas, pois, a menos que alguém comece a realizar as atividades recomendadas nos Shastras, não poderá alcançar a fase de liberação na qual as atividades não produzem reações. Então, aqui a ideia é que os sábios querem levar as pessoas a alcançar a fase de liberação na qual as atividades não produzem reações. Então a ideia assim, no sentido é muito simples. Então, como almas espirituais, nós estamos dentro desse corpo. E esse corpo, em contato com esse mundo material, vai desenvolvendo atração e repulsão pelos objetos. Então, a gente vai aos poucos aprendendo
que a felicidade ela decorre do contato dos nossos sentidos com objetos que podem produzir algum prazer. Não é assim que a gente entende que é felicidade? Comer uma boa pizza, né? Que mais na minha cabeça agora, um shake, é shake? Milkshake, né? Então assim, a gente vai aprendendo em contato com os nossos sentidos, com os objetos, que coisas dão prazer e tem coisas que dão desprazer. Então o que acontece? A gente fica apegado às coisas que dão prazer e a gente cria aversão pelas coisas que não dão prazer. Então isso acontece com todo mundo, seja indiano, seja japonês, seja brasileiro. Estando dentro de um corpo, a gente vai ter esse tipo de experiência e de resultado. Então o que acontece? As pessoas, elas começam a viver em função de obter esses objetos para desfrutar. E não só objetos no sentido de uma pizza, um milkshake, seja o que for, mas também posições, situações que vão lhe dar algum tipo de prazer, o poder, controle, a riqueza que dá esse status, e assim por diante. Então, o desfrute não é só grosseiro, mas o desfrute também é sutil. Então, todo mundo, generalizando, nesse mundo material, vive realizando atividades. Então, suas ações, sua energia é dedicada a obter objetos ou situações que lhe deem prazer. Então, a gente vai assistir televisão, vai procurar um programa que eu gosto, vou entrar no Facebook, vou entrar no Instagram, ou sei lá, qualquer coisa. Então, a gente pode olhar para a nossa vida. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo de estar executando essa atividade? Em geral, 99,9% faz as atividades objetivando no final obter prazer. Às vezes a gente faz algum sacrifício indo para um trabalho. Eu não quero para um trabalho, mas vou para o trabalho. Por quê? Porque eu vou ter dinheiro e com o dinheiro eu vou poder satisfazer os meus desejos, realizar ou cumprir com minhas responsabilidades. Então, no final, tudo se resume a isso. Não é assim? Tudo se resume a isso. Eu quero obter de alguma forma uma situação que me dê prazer. Então, eu vou comprar roupas bonitas, vou comprar brincos bonitos, vou comprar um tênis, vou comprar um carro, vou comprar isso. Para quê? Para me aretar bem, para eu poder, sempre no final das contas, é prazer. Só que uma pessoa que quer transcender essa existência material, ela vai ter que primeiramente combater essa ideia de que tudo que eu faço é para obter essa felicidade material. É a nossa situação. A gente está aqui praticando a consciência de Krishna. Então, na literatura védica, o primeiro passo, porque existe o que Prabhupada explica de um processo direto e há um processo indireto. Então, aqui ele está falando do processo indireto. Então, a literatura védica e os sábios vão fazer o seguinte: vão tirar as pessoas de uma atividade, vamos dizer assim, desregulada. Assim, em geral, todos nós vivemos sem estar preocupado com as escrituras, sem estar preocupado em regular essas atividades, mesmo materiais. Então, é o que se chama de vikarma. Vikarma são atividades realizadas pelas pessoas sem estarem levando em consideração as escrituras.
Então elas fazem as coisas e simplesmente por mero prazer, sem se preocupar, né, com as consequências de tudo isso, ou desconhecendo completamente as reações. Isso é a população em geral. Então o que é que os sábios falam? Agora, vem cá, vamos regular suas atividades. Então as escrituras vão delimitar. Então é o que a gente chama de karma kanda, ou são as atividades fruitivas reguladas. Então você quer comer carne? Tá certo, você pode comer carne, mas você não vai abrir o matador. Você vai fazer um sacrifício e vai oferecer a carne a Durga. Então é um ritual. Veja bem, então você agora, não é que simplesmente você vai ali no açougue, compra a carne e vai cozinhar. Não, agora você vai realizar um ritual e oferecer, né, aquele sacrifício a Durga. E assim por diante. Há muitos sacrifícios para a obtenção dos desejos materiais. Então por isso que há milhares de semideuses. Então, na Índia é muito comum, né, a adoração aos semideuses. Por quê? Porque é atividade fruitiva. É uma atividade regulada. As pessoas ainda estão apegadas ao prazer material, entendem que não podem mais, né, obter esses prazeres materiais de qualquer jeito, então vão adorar os semideuses. E tem semideus para tudo. O que acontece é que diante desse ritual, durante o ritual, nós estamos também adorando Vishnu. Então a gente está realizando, todo o ritual é feito de tal forma que a alma, aos poucos, vai se purificando. Então não é que você vai ficar perpetuamente, né, realizando atividades karma kanda. A ideia é que se você realiza o ritual conforme as escrituras explicam, né, então essa atitude, essa luxúria, né, esse desejo de desfrutar vai amenizando gradativamente, vai amenizando. Tá? Então esse é o processo. Então chega um momento que, né, a própria pessoa começa a questionar, né? Poxa, por que eu estou fazendo tanto esforço para obter coisas temporárias, coisas materiais? Eu tenho observado que isso não tem me feito feliz, porque tudo é temporário. Então, isso já é a purificação da nossa consciência. Então, purificação significa que eu começo a compreender, né, e começo a questionar sobre a vida. E aí vou mudando. Não, eu vou procurar uma saída para isso. Então, ele começa agora a cultivar conhecimento, que é Gyana, o caminho de Gyana, Gyana Kanda. A gente falou de Karma Kanda, agora a gente está falando de Gyana Kanda. Então ele vai começar a estudar. Quem eu sou? Por que eu estou nesse mundo? Quem é a pessoa suprema? Como isso acontece? Como se processa tudo? Então, à medida que ela vai obtendo conhecimento, né, então aí também ela vai começando à medida que se adquire conhecimento escritural, conhecimento da verdade, a ilusão vai diminuindo. Entendem? Antes eu pensava que era só o corpo. Agora eu entendo que eu não sou o corpo, eu sou uma alma. Então isso já é, a gente está purificando todos os equívocos, né? Como eu já expliquei muitas vezes. A questão é que nós, almas, estamos acreditando em algo que não é verdade. E porque a gente acredita que é o corpo, toda a nossa vida é baseada no corpo, em atender às demandas do corpo. Os meus sentidos querem prazer, então eu vou viver em função de dar prazer aos meus sentidos. A vida se resume a isso. Mas se eu começo a compreender, não, eu não sou o corpo, eu sou uma alma, então há uma distinção.
Tudo bem, eu posso atender o corpo, mas e eu, alma? O que eu vou fazer para mim? O que eu posso fazer para me alimentar, me nutrir como uma alma espiritual? Então você começa a mudar. Né? Isso é purificação. Né? Então o conhecimento também purifica, porque o conhecimento nos dá a verdade. Não é qualquer conhecimento, tá? O conhecimento das escrituras, o conhecimento dos acharyas, o mestre espiritual. É uma informação que eu não obtenho pelos sentidos, não é uma informação material, é uma informação transcendental, espiritual. E devido a isso, esse conhecimento, ele abre assim, as portas para uma outra realidade que eu não tinha antes. Faz sentido? Então isso chama-se Jnana Kanda. Então o processo de cultivar conhecimento, em outras palavras, gente, é destruir a ilusão. Então isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente está cultivando conhecimento e às vezes está cultivando ignorância. Como é que a gente vai então se purificar? É a história do banho do elefante. O elefante toma um banho, depois que toma um banho, ele se suja de novo. Ele vai e joga areia por cima. Então eu estou cultivando conhecimento, quero compreender que eu sou uma alma, mas ao mesmo tempo estou me esforçando para satisfazer os meus sentidos com atividades de gozo dos sentidos. Como é isso? Como é que eu posso compreender que eu sou alma se ao mesmo tempo eu sou tão apegado às atividades materiais? Então por isso que gradativamente, né, a pessoa precisa diminuir as propensões, diminuir a propensão ao gozo dos sentidos e cada vez mais intensificar o conhecimento, a prática do conhecimento espiritual. Tá? Então isso é Jnana Kanda, o tipo do conhecimento. Então, quem pratica Jnana, pratica muita austeridade, renúncia, brahmacharya, desapego. Por quê? Porque o contato com a matéria, o envolvimento com o mundo material provoca ignorância. É como estar numa areia movediça, né? Areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Então, nesse mundo, quanto mais a gente se mistura com esse mundo, mais a gente vai se afundar na ignorância, na ilusão. Porque quanto mais a gente fica usando o corpo sem consciência de que sou uma alma, mais eu me identifico com o corpo e com as atividades corpóreas. Faz sentido? Por isso que no caminho de Jnana há um processo de renúncia, de desapego, né, para que essa influência material que sempre esteve presente na minha vida diminua e eu comece agora a cultivar conhecimento espiritual e ir em direção a essa outra realidade. E o próximo passo, Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que quando você cultiva conhecimento assim e pratica a renúncia, desapego para não se envolver mais com a matéria, né, então Vasudeva Sarvam Jnanavam Mam Prapadyante. Nesse verso Krishna fala Jnanavam, aquele que possui conhecimento, Mam Prapadyante, se rende a mim. Vasudeva Sarvam, e sabendo que eu, Vasudeva Sarvam, sou tudo. Samahatma Sudurlabha. E tal alma é muito rara, muito difícil de encontrar. Então, qual é o resultado de Jnana Kanda? É que eu vou entender Krishna como a pessoa suprema, como a fonte de tudo, como a causa de tudo, que Krishna é tudo. E aí eu me rendo a Krishna, eu então me entrego a Krishna, confio plenamente em Krishna, confio minha vida a Krishna. Então esse é um processo gradual. Mas Prabhupada trouxe para a gente um atalho. E qual é o atalho? Serviço devocional. O que Prabhupada mais Prabhupada nos incentiva? Renda-se a Krishna. Isso já é o estágio último.
Né? Só que, veja bem, o Gyani, né? Ele, o Karma Kandi, aquele, né? Ele passou por todo um processo gradual, né? E foi se desapegando, depois começou a cultivar conhecimento e foi desapegando, fazendo austeridade, renúncia, sacrifício, até chegar ao ponto de entendi, Cristo é tudo. Só que a gente chega agora, sem nenhuma experiência, e Prabhupada fala, Cristo é tudo, renda-se a Cristo. Mas eu não fiz austeridade, não fiz sacrifício, não cultivei conhecimento, não fiz nada. Então, o devoto precisa entender, né, que apesar de ele estar, por exemplo, no momento que ele está fazendo o serviço devocional, que ele está cantando os santos nomes, apesar de ele estar na perfeição, ele ainda não está na perfeição. Porque ele não é consciente de tudo isso. Então o devoto puro está dando para a gente uma vida perfeita. Só que a gente não está lá ainda. Adorar Krishna, né? Não é a perfeição? É a perfeição. Só que a gente não adora com devoção, a gente ainda não desenvolveu-se espiritualmente. A gente ainda está apegado ao mundo material, a gente está querendo desfrutar do mundo material, a gente não tem conhecimento espiritual suficiente, não tem realização suficiente. Então a gente tem que ir paralelo. Então, paralelo ao serviço devocional, a nossa rendição a Krishna, a gente tem que cultivar também desapego. A gente tem que cultivar conhecimento, né? E na medida que a gente vai realizando o nosso serviço devocional, a gente vai estudando a Bhagavad Gita, a gente vai se ocupando em serviço devocional. Então o que acontece? Serviço devocional, o que é serviço devocional? É serviço para Krishna. O que Prabhupada fala assim? A perfeição de nossa atividade é Sansiddhim Haritoshanam, satisfazer Krishna, e não satisfazer os meus sentidos, a minha vida. Não. Por isso que nós devotos não estamos livres de praticar ou de realizar, né, essas mesmas atividades que todos eles fizeram. É necessário. Entendem? Como nós vamos poder servir a Deus puramente, cheio de apegos materiais? Não vai acontecer, gente. Né? Se eu sou muito indolente, muito preguiçoso, muito apegado aos meus sentidos, muito apegado aos meus desejos, o que vai prevalecer? O desejo de Cristo ou o seu? O que vai prevalecer é o nosso desejo. Então, quando a gente faz serviço, a gente deveria fazer serviço unicamente com o propósito de satisfazer Cristo. Mas nós não estamos nessa condição ainda, não é? A gente faz ainda muitas coisas, a gente entende que tem que amar a Deus puramente. A gente entende isso e até tenta fazer. Mas as impurezas, que são os nossos desejos, né, nossa ignorância, tudo isso não permite que a gente ame a Deus. Não permite. Enquanto existir impurezas, não poderá existir amor puro. Porque o amor puro, a gente pode até um serviço ou outro fazer de forma pura. Mas isso ainda não é um estágio de perfeição. O estágio de perfeição é a Haituki Apratihata. É sempre assim. É constantemente assim. Por que é constantemente assim? Porque não tem mais impureza. Não tem nada mais para me estimular materialmente. Porque eu me purifiquei. Entendem a lógica do processo? Então, essa é a nossa condição. A gente encontrou o Prabhupada. Prabhupada já nos colocou na perfeição. Só que a gente não ainda... A gente tem um conhecimento do que é a perfeição. Só que a gente não está lá.
Né? E o que nos impede de estar lá na perfeição? Né? Nossos apegos, como a gente estava falando ontem, são os nossos anarcas. Por isso que vida espiritual é purificação. A gente tem que purificar nossos desejos, purificar a nossa ignorância, purificar tudo isso. E como é que a gente faz? Cultivando o conhecimento espiritual, executando o serviço devocional, né? Praticando, na medida do possível, renúncia, desapego. Tem que fazer. Não é? Mas a gente pensa que não, muitas vezes o próprio devoto, na vida devocional, continua cultivando apegos. Eu quero ser um devoto muito importante. Claro que a gente não diz, eu quero ser um devoto importante, porque isso é muito assim, explícito. O ego trabalha diferente. Ele vai, por meio das atividades, fazer com que eu me torne uma pessoa importante. Lá no inconsciente, eu quero ser uma pessoa importante. E eu começo a realizar meus esforços com esse objetivo. Né? E muitas outras ações, né, são motivadas materialmente. Até o ato de vestir, se vestir como um devoto. Eu quero ser um brahmachari. Por que você quer ser um brahmachari? Porque eu quero realizar austeridade, cultivar, ser um estudante celibatário, ou porque dá prestígio ser um brahmachari. Vestir açafrão, chamar atenção. Tudo isso tem aí. Por que quer ser um sannyasi? Por que quer ser um guru? Por que quer ser o presidente do templo? Por quê? Então a gente tem que ter cuidado, porque mesmo na roupa de devoto, na roupagem de devoto, a gente está agindo materialmente. Conquistar outra pessoa, vou me vestir bonito, bonita, para poder conquistar fulano, beltrano. Tudo isso é material. Só que está com uma roupa dita devocional. A mesma atitude, a mesma consciência material. Entende? Claro que essas coisas, no sentido, são naturais para o estágio em que a gente está. Não vai dar um tiro na cabeça, porque, meu Deus do céu, não consigo. Não é isso. É natural. Só que a gente tem que entender, a gente tem que identificar essas coisas. Porque sem identificar, a gente não vai purificar. A gente não vai evitar. Agora, se a mente pensa, eu queria comer um churrasco. Claro, automaticamente a gente vai dizer, não, porque isso não pode. Não é? Mas outras coisas, a inteligência não vai acender a luzinha vermelha, não. Por quê? Porque a gente não está sensível, a gente não entendeu. Mas na medida que a gente vai avançando, então a luzinha vermelha vai acendendo, o tempo todo. Olha isso aqui, olha aquilo, olha aquilo. E o devoto vai cada vez mais se purificando, ele vai evitando as atividades, porque ele já entendeu que é maia, é uma ilusão, isso é conceito corpóreo, é ego falso atuando. Entendem? Então, isso aqui é o que o verso está falando, que os sábios primeiro ocuparam as pessoas em atividades fruitivas, para que gradualmente, seguindo essas atividades, eles chegassem ao ponto de realizar atividades, serem pessoas completamente liberadas. Deixa eu só ver aqui. A fase de liberação na qual as atividades não produzem reações. Então vocês sabem quais são as atividades que não produzem reações, não sabem? Todo mundo sabe, né? Karma. Já estudaram isso lá no seminário? Já? Tudo. Então, como é que a gente pode ser um akarmi? Cheio de desejos materiais. Não é possível. Não tem lógica. Entende?
Então, por isso que o processo é, para agirmos sem reações, sem que essas atividades tragam reação, né? A gente tem que agir transcendentalmente, a gente tem que agir por amor. Por amor a Cristo. Então, gente, esse é um processo. O processo é esse. Então, se a gente cultiva cada vez mais ignorância acerca de nós mesmos, isso significa que eu estou alimentando cada vez mais meu ego falso e, consequentemente, estou alimentando cada vez mais a luxúria. Porque o ego falso trabalha em função da luxúria. A alma é que trabalha com amor. O ego falso é luxúria. Eu sou esse corpo e esse corpo é tudo e tudo para esse corpo. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Dentro do processo, de acordo com o Varna e Ashram, que citou aí, a gente vem amadurecendo e a descoberta por exemplo, das nossas atividades, que nós somos, por exemplo, descobrimos o nosso Varna, né, nossa natureza específica, e quando ocupamos essa natureza de acordo com a orientação do mestre espiritual, o nosso orientador, essa atividade estaria a karma ou estaria transcendental? Assim, Tá, então vamos lá. Varnashra é material. Tá? Então, o que é o Varnashra? É a ocupação da natureza psicofísica que adquirimos. Tá? Então, eu, a alma, entrei dentro de um corpo. Então, é assim, como um motorista entrou dentro de um carro. Então, cada carro tem uma característica. Tem carro que é um ônibus muito grande, outro é um caminhão, outro é um fusquinha. Claro, você vai pegar um fusquinha para levar uma carga, vai? Por quê? Não é prática. Então, o que acontece? O corpo da gente, né, tem características. Tem corpo que é dessa largura, né? Então dá para levar coisas pesadas na cabeça, né? Mas tem corpo que é dessa finurinha, mas tem uma inteligência muito desenvolvida. Então cada corpo tem sua característica. Então a cultura védica organizava a sociedade de acordo com as características das pessoas. Entende? Então, em vez de as pessoas fazerem qualquer atividade, elas se ocupavam de uma forma assim, natural. Então, para elas é muito bom. Por quê? Porque elas ficam satisfeitas, porque elas podem produzir muito mais, né? Elas estão atuando de acordo com a sua natureza. Agora, a diferença é o seguinte, que tem o Daiva Varnashram e tem o Asura Varnashram. Então, o Daiva Varnashram procura ocupar essa natureza psicofísica para o prazer de Krishna. A pergunta surgiu de acordo com o campo de batalha do Kurukshetra, né? Por exemplo, Arjuna com o Kshatriya, as atividades dele não estavam... Ele queria ser um renunciante. Não estavam ocorrendo em pecado, mesmo uma coisa. Sim, mas é diferente, veja bem. Não é só porque você está no Varnashram. Eu sou um Kshatriya, né, e posso matar. Ele estava oferecendo tudo a Krishna. Ele estava realizando o seu serviço. Né? Veja bem, a atividade aqui de Arjuna, primeiro que ele estava guerreando por uma questão superior. Tá? Por exemplo, um policial aqui, de repente chega um ladrão e ele vai ter que tomar uma atitude, tá? Proporcional. Ele não vai simplesmente chegar atirando no ladrão. Ele só vai fazer isso se o ladrão puxar uma arma. Né? Então, houve a necessidade de ele atuar de acordo com o Dharma dele. Então, todas as tentativas foram feitas para que não ocorresse a guerra. Né? Então, chegou um ponto de que tinha que acontecer a guerra. Então, ele tinha que cumprir o dever dele. Então, não era capricho de Arjuna. Mas um policial, de repente, ele pode agir por capricho. E simplesmente ele pode atirar numa pessoa, né, para poder
depois tirar os bens dessa pessoa. Né? Então, tudo está relacionado com a motivação. Então, não é simplesmente porque eu sou um kshatriya, eu posso matar indiscriminadamente. Não. Nem só porque eu sou um brahmana, né? Todas as minhas atividades são transcendentais. Tem brahmanas que são identificados também. Tá? Então não é só o falar. Agora, por exemplo, um brahmana, quando ele está realizando o seu dever, né? Ele está devidamente ocupado, mas a gente tem que ver a motivação da atividade dele. Ele pode estar ensinando por muitos propósitos. Ele pode estar ensinando a outras pessoas porque ele está querendo dinheiro, porque ele está querendo posição, porque ele está querendo prestígio. Aí a atividade já é uma atividade motivada materialmente. A gente tem que ver, gente, o que determina uma atividade material de uma atividade espiritual, karma e akarma, né, é a motivação. Por isso que há necessidade de purificar a nossa existência. Por isso que Krishna diz na Bhagavad Gita, mais importante do que a ação é a inteligência, o cultivo de conhecimento. Por quê? Porque o cultivo de conhecimento vai fazer você ter uma motivação correta. Ok? Pronto, gente? Então, Grandaraja Srimad Bhagavata Ki Jai.